Então, eu queria, talvez se tivesse algum tema, essa pregação seria os tabernáculos de Deus. Então, a gente vai falar de alguns tabernáculos. O que é tabernáculo? É um santuário. Vamos levar nesse significado. Então, a gente vai falar do tabernáculo do Éden, de Davi, de Moisés, o nosso, o celestial. E a gente vai aprender algumas coisas sobre onde tem que estar realmente a nossa fé e a nossa esperança, se a gente realmente é de Jesus e é o seu povo. Então, abre comigo em Gênesis 2:15. Gênesis capítulo 2:15. Primeiro eu queria ensinar vocês que o jardim do Éden não é o Éden. O Éden é um lugar onde o jardim está. Vocês já ouviram falar no Jardim Atlântico? Não, desculpa, era só uma piada. Mas o Jardim do Éden é um jardim que foi colocado no lugar que se chamava Éden. E o que era? Teens! E o que era esse Éden? Era um tabernáculo. E eu já vou mostrar para vocês. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar e cultivá-lo. Cultivar, no original, é iabad, que quer servir. E essa palavra também é usada ali nos outros livros como serviço levítico. Ou seja, como Adão tivesse sido colocado como sacerdote no jardim. E a outra é guardar, ou seja, vigiar, cuidar. Praticamente, Adão e Eva eram uma família sacerdotal cuidando de um jardim que ficava no quintal de Deus. Como assim no quintal de Deus, Vitor? Abre comigo em Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Aí, ó. Eu vou ler aqui com vocês, vai ficar mais fácil. Aqui, a figura que está recebendo essa palavra é Satanás, tá? Estavas no Éden, olha aí. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Próximo. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. Onde era o Éden? Um Monte Santo de Deus. E onde era o Jardim do Éden? No Monte Santo de Deus. Deus morava num monte e Adão era seu vizinho. Entenderam? O primeiro tabernáculo estabelecido por Deus para que ele cumprisse o seu desejo de morar entre os homens era o Éden. Vamos continuar. Adão e Eva eram sacerdotes do jardim e cultivavam tanto a morada de Deus quanto as suas leis, até quebrá-las. O Éden era onde Deus morava na terra e de onde queria começar a construir a descendência de Adão, sendo rei sobre todos e governando plenamente com sua presença física e objetiva entre os homens. Presença física e objetiva entre os homens. Eu estou falando de uma presença que não é de chorar. Eu não estou falando de uma presença de um louvor legal. Estou falando de uma presença de apertar, abraçar, olhar, ver. Esse era o desejo de Deus. Porém, o homem peca, a mulher peca, e eles são expulsos deste lugar. E desde o pecado, o desejo de Deus é que o fim de todas as coisas seja igual ao começo. E quando tudo passar, e novos céus e nova terra vierem, o desejo de Deus é que a terra seja um grande Éden, onde Deus vai habitar em meio ao seu povo. Aí passa o tempo, eles saem de lá, aí vem Noé, vem o dilúvio, aí vem um cara chamado Abraão e Deus fala, de ti eu vou fazer uma descendência. Então ele tem um filho chamado Isaac, tem um filho chamado Jacó, e o Jacó tem um filho chamado José, e esse José é muito famoso, tem até a novela da Record falando dele,
Esse José, ele é vendido como escravo para o Egito, a maior nação da época, como se fosse os Estados Unidos da época, e ele vira o governador do Egito, como se fosse a segunda pessoa mais importante do mundo. Só que depois de José morrer, os próximos faraós, eles não são mais semitas, eles passam a ser egípcios de natureza, porque provavelmente o faraó da época de José, que levantou ele como governador, era um semita. Então, José e o povo dele é esquecido, então os hebreus passam a ser escravos no Egito. E aí a gente vai para uma das histórias mais famosas da Bíblia, que é Moisés libertando o povo. Todo mundo conhece essa história, né? As pragas e etc, etc. Queria muito estar lá nessa época, eu queria muito que tivesse um DVD no céu para me passar os melhores momentos. Então, acontece que eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, que Hebreus vai dizer que ali teve o batismo, ou seja, um novo nascimento do povo, que forma uma aliança com Deus, e eles seguem pelo deserto, e quando eles chegam num ponto onde Deus queria, adivinha o que acontece? Deus tem alguém íntimo para expressar o seu desejo. Então abre comigo em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 8. Eu queria saber qual é a versão que está aqui. Ah, tá. Olha o que ele fala ali em Êxodo 25. E eles me farão um santuário, ou seja, um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. Novamente, depois de Deus fazer aliança com alguém, assim como era no Éden, assim será novamente. Assim como era no Éden, Deus chama Moisés e fala: Moisés, o povo está aqui, dividimos as 12 tribos, agora você pega, bota uma tribo para lá, uma para cá, 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 os levitas tudo em volta, e eu no meio do meu povo. Faça o tabernáculo. Segundo tabernáculo que a gente está falando, o tabernáculo de Moisés. O primeiro tabernáculo com as ordens e medidas dadas diretamente por Deus. Deus estabelece o padrão do tabernáculo do céu na terra para morar em meio ao seu povo. E aqui está mais um elemento do que acontece no céu sendo estabelecido na terra: ofertas. Sim, existe oferta no céu. Você não vai parar de ofertar. Sacrifícios oferecidos para perdão dos pecados nesse tabernáculo e manutenção da presença no meio do povo. A Arca da Aliança, a famosa, aquela que é uma caixinha com 2 anjos quase assim, que provavelmente você já deve ter visto alguma imagem, representando a presença do próprio Deus na sua sala do trono, que é colocado num lugar que é chamado Santíssimo Lugar. Um véu nessa sala, impedindo que a presença do Santíssimo Lugar matasse os que se aproximavam indevidamente. Gente, é muita coisa que eu vou tentar pular isso aqui, mas, por favor, anota, estuda em casa, come isso aqui, bate a cabeça na parede até entender. Para entrar no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício, e com o sangue do sacrifício, ele molhava a orelha, o polegar e o dedão. Sangue na orelha, polegar e dedão. Por quê? Porque um sacerdote de Deus, primeiro ele tem que aprender a caminhar do átrio e começar a passar para o lugar santo. Segundo, ele está habilitado agora pelo sangue a tocar em Deus. E terceiro, habilitado pelo sangue para ouvir a Deus. O sangue nos habilita a chegar mais perto. Tem alguém entendendo? Não é possível. O sangue nos habilita a tocar em Deus. O sangue nos habilita a sair de um lugar raso de povão e caminhar para um lugar íntimo de sacerdócio. Ah, pelo amor de Deus. Não, ou vocês estão muito frios ou vocês estão dormindo, não é possível. Vou falar de novo. O sangue nos habilita para sair de um lugar raso e caminhar para um lugar de sacerdócio. O sangue nos habilita a ouvir a Deus. O sangue nos habilita. O sangue do sacrifício nos habilita a nos achegarmos confiadamente diante do trono da graça. Eu acho que vocês ainda não estão entendendo, mas a gente vai esquentar as coisas.
E o sangue do sacrifício ele era colocado entre os querubins na tampa da Arca da Aliança, simbolizando que o sacerdote estava apresentando a Deus o sangue do sacrifício pelos pecados do povo. Pois, já que em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, então se alguém peca, alguém precisa morrer. Então, pecou, vai ter que ter um sacrifício. Vamos para o terceiro tabernáculo, que eu, particularmente, como sou envolvido na adoração, é um dos que eu mais gosto. O tabernáculo de Davi. Então, passa o tempo, começa a se levantar sacerdote, atrás de sacerdote, e vem um cara chamado Eli. Ele e a sua descendência, eles são infiéis a Deus, e os filisteus, eles roubam a Arca da Aliança, esse lugar, essa caixa que representava a presença de Deus. Então, Davi assumiu o reino de Israel, e ele é compelido pelo Espírito por um desejo. Vamos abrir, antes de eu falar, vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Davi, meu amigo, vocês já ouviram falar que Davi era segundo o coração de Deus, não era? Vocês já ouviram essa frase? Vocês já ouviram a justificativa disso? Tem. O desejo de Deus era o mesmo de Davi. 1 Crônicas 17, versículo 1. Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã, olha o que ele disse. Estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Próximo. Natã respondeu a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Para um pouquinho. Davi falou para Natã, Natã, não faz sentido eu morar num palácio e a presença de Deus numa tendinha. Vamos construir um lugar para que Deus habite em meio ao seu povo. Próximo versículo. Mas naquela mesma noite veio a palavra de Deus a Natã. E olha só que loucura o que Deus fala para Natã. Próximo. Vai dizer a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Ou seja, não vai ser você. Próximo. Não habitei em casa alguma, em outras versões fala tabernáculo, em casa alguma desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Peraí. Deus não é onipresente, Vitor. Como é que aquele diz que está igual como é que é o nome daqueles pessoal que fica se mudando? Cigano. Nômade. Melhor. Se Deus é onipresente, por que ele está falando para Natã, o profeta? Eu tenho ido de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Sabe o que Deus está falando aqui? Poxa, Natã, eu saí do Éden, fui lá para o Monte Sinai, fui para o Monte Horebe, apareci para Moisés, fiquei lá no meio dos hebreus enquanto as pragas estavam rolando, sempre indo de um lugar a um lugar, de um lugar a um lugar, de um lugar a um lugar. Davi, aprecio muito o seu desejo, porque o seu desejo é igual ao meu. Eu realmente quero habitar em meio ao meu povo. Mas quem vai fazer o templo para mim é o seu filho Salomão, e não você. Então segura as pontas. Só que Davi, ele não se contenta com isso. Davi, por mais que ele consiga trazer a arca da aliança de volta, a arca da presença de volta para Jerusalém, ele cria nesse tabernáculo um turno de adoração de 24 horas por 7 dias. Então, Davi estabelece mais um elemento que existe no tabernáculo celestial. Qual, Vitor? Adoração 24 por 7. Então as famílias sacerdotais, Obed-Edom, Asaf, Emã e Jedutum se reuniam e faziam turnos de adoração. E eles não deixavam de honrar a presença de Deus na porta do átrio, porque Deus estava em meio ao seu povo. E sabe aquele versículo que diz, entre pelas portas do pátio com cânticos de alegria? É óbvio que dá para entrar com cântico de alegria, porque a presença já está estabelecida. Mas não faz sentido a gente cantar e festejar enquanto o noivo foi retirado. Então, Vitor, música de celebração é errado? Não, mas no momento certo, quando a presença de Deus se estabelece.
No tabernáculo de Davi foi mais um elemento do tabernáculo do céu, a adoração 24/7. E agora a gente vai pular um pouquinho de tempo, a gente vai falar de um que eu carinhosamente chamei de tabernáculo de barro, que é a gente. Então a gente vai abrir de novo a Bíblia. Sei que vocês já estão cansados, já está dando alergia no pessoal que não consegue ler mais de 2 versículos. Mas quando Jesus vem, ele inaugura um novo tabernáculo, para a glória de Deus. E o Espírito do próprio Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em nós, seu povo. O desejo de Deus ainda está passando de geração em geração. Eu quero habitar em meio ao meu povo. Eu quero habitar em meio ao meu povo. Jesus, o próprio Deus, enquanto o Espírito Santo não foi enviado, o próprio Deus desce e tabernacula entre os homens. O próprio Deus desce e mora, habita com os homens. Você não está entendendo, não é possível. Não, eu vou falar de novo. Deus, desde o Éden, quer morar com a gente. Nem eu quero morar comigo. Deus quer morar com o seu povo. E tem um momento em que o anseio de Deus, da proximidade com a humanidade, é tanto que o próprio desce e habita no meio do seu povo. E quando ele está voltando, que ele fala, não, fica tranquilo, eu estou indo, mas já está vindo outro. Porque eu não vou me contentar de ficar longe de vocês. Jesus se ofereceu em sacrifício. Sabe aquele sacrifício que a gente estava falando ontem? Ontem não, antes. Eu não estava aqui ontem, pessoal. Sabe aquele sacrifício que a gente estava falando ontem, de sangue na orelha, no polegar, no pé? Então, tudo aquilo era uma sombra do que viria depois, que era o próprio Deus fazendo um sacrifício perfeito. Então Jesus pega o seu sangue, sobe ao tabernáculo celestial e apresenta ao Pai dizendo, eles estão limpos. O sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, rei, se sacrificou. Por quê? Porque Deus ainda deseja morar em meio ao seu povo. Agora o Espírito de Deus habita dentro do seu povo. Mas lembre-se, isso ainda não é a promessa que Deus fez a Abraão. Deus promete uma descendência, mas em Hebreus 11 diz que Abraão teve uma descendência, mas em Hebreus 11 diz que Abraão morreu e não viu a promessa, Henrique. Então, quem tem promessa de Deus morre. Olha que loucura, rapaz. E eu não estou nem falando do Vitor, um pé rapado, estou falando de Abraão, o pai da fé. O cara que os judeus até hoje batem no peito e falam, eu sou descendente dele. O sangue dele corre nas minhas veias. Abraão morreu e não foi cumprida a promessa do Senhor. Mas, por que não foi cumprido, Vitor? Se ele teve um filho em vida, se a promessa de Deus era uma descendência, é porque Deus tinha prometido mais coisas, e entre elas era uma cidade edificada que descia do alto. Espera aí, a gente já vai chegar lá. Abraão viu uma cidade edificada que descia do alto? Não. A gente já viu? Não. Então, peraí, o que a gente vive ainda é uma sombra do que está por vir. Irmão, acorda, irmão, acorda. O seu quartinho não é a plenitude da presença de Deus. Um bom louvor não é a plenitude da presença de Deus. Uma vigília ministrada pelo Eric Matias não é a plenitude da presença de Deus, irmão. Não é, o face to face não é a plenitude da presença de Deus, irmão. O Éden era a plenitude da presença de Deus. O Éden. Em 2 Coríntios, capítulo 5, abre para mim, 2 Coríntios, capítulo 5. Abre aí comigo.
Gente, eu estou quase no fim, ainda é 11h10. Nossa, que alívio. Eu estou muito feliz com isso. Vocês vão me aturar mais um tempinho? Pode ser? Então tá, então vamos. Se você que não tem costume de anotar, é bom você anotar aqui para frente. 2 Coríntios capítulo 5. Tá, vou ler nessa então, para todo mundo ler juntos. Sabemos que se essa nossa tenda, em outras versões ali, a casa terrena diz tabernáculo, nossa casa terrena for destruída, nosso corpo, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Próximo. Meu Deus, vamos lá. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Próximo, pelo amor de Deus. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Próximo. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Você que não entendeu, vamos lá. O que o apóstolo Paulo, maravilhoso e calvo, disse? Mateus, desculpa. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Irmãos, vocês nunca estarão satisfeitos. Nunca. E Vitor, mas e se Deus fizer na minha vida todas as promessas que Ele prometeu, quando todas caírem no seu colo, depois de um longo processo, você vai olhar para tudo isso e falar: eu ainda não estou satisfeito. Quando a sua empresa der muito certo, quando o seu network for premiado, e o seu WhatsApp, a gente podia vender os contatinhos por milhões, você ainda não estará satisfeito. Quando você viajar pelo mundo inteiro, quando você for famoso nas nações, quando a sua palavra e a sua música viajarem por todos os cantos do mundo, você não estará satisfeito. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que enquanto estamos nesse corpo, nós ainda queremos o outro. Que outro, Vitor? O corpo prometido pelo próprio Deus. 1 João diz, vocês sabem que Jesus hoje tem um corpo glorificado, né? Todo mundo sabe, né? Em 1 João diz que sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O nosso corpo será semelhante ao Filho de Deus. Irmão, essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa. Deus habitando em meio ao seu povo. Deus, irmão, Deus. Sabe esse cara que hoje você ouve de longe? Sabe esse cara que o Provérbios diz que a glória de Deus é se ocultar, é se esconder. Faz parte da glória de Deus se esconder. E ainda continua o versículo dizendo, e dos reis encontrá-la. Esse Deus que se esconde vai estar visível. Esse Deus que hoje coloca a mão na frente de Moisés para que Moisés não seja fulminado pelas costas dele passando. Esse Deus vai estar assentado num lugar e a gente em volta. Eu não quero chamar sua atenção, mas não é possível que a música Vem Me Buscar te gere mais emoção do que Deus habitando em meio ao seu povo. Quando a gente começa a pensar muito nisso, não parece que os nossos problemas começam a ser reduzidos um pouquinho?
Não parece que, tipo assim, você olha para dentro e, cara, não faz muito sentido eu estar reclamando do que eu estou reclamando. Não faz muito sentido eu estar com a preguiça que eu estou. Não faz muito sentido eu querer resolver a vida dos meus liderados no GC. Entendem? O serviço pastoral, irmãos e líderes, não é resolver vida. É dar um propósito eterno. Fundamenta o seu GC na eternidade e deixa os meninos brilhar. Sabe qual é o meu sonho? É que a nossa maior dificuldade como líder seja aconselhar uma penca de gente que não consegue equilibrar o tanto de desejo por Deus com a vida comum. Eu amava quando eu recebia esse tipo de... Gente, me ligou. Quem me ligou? O fulano. O que foi? Irmão, eu não quero trabalhar porque eu estou no quarto chorando. Eu, não, mas tem que ir trabalhar, meu amigo. Tem que trabalhar. Mas eu quero muito Jesus. Eu, não, tudo bem. Mas sua esposa também precisa de dinheiro. Então vamos equilibrar as coisas. Esse é o meu sonho, irmão. Isso não é coisa de jovem. Anciãos aqui na casa... Gente mais velha, isso não é coisa de jovem. Eu conheço um cara chamado Dan Duque, outro chamado Neto Dognini, outro chamado, Judson Oliveira, que eles são pessoas que talvez envergonhariam você sentado na mesa. Porque o simples fato de mencionar o nome de Jesus, a lágrima já corre no olhinho deles. E talvez você olhasse para isso e pensasse, parece que não é só coisa de jovem. É porque às vezes a gente que tem filho, é casado, tem boleto e tudo mais, a gente acha que não. Essa galera consegue pensar mais em Deus porque não tem tanta preocupação. Você acha que Moisés liderando mais de 3 milhões de pessoas não tinha, meu irmão? Sabe o que ele fez? Se ausentou por 40 dias e dane-se o povo. Dane-se o povo, eu vou orar. Sabe o que você tem que fazer quando chegar em casa? Mulher, você está afim de dormir já? Tô, amor, estou cansada. Vai. Eu vou para o outro quarto. O que você vai fazer? Eu vou orar. E eu só vou sair de lá quando Deus me pegar. Se eu conseguir sair. Por mais que o Espírito de Deus habite em nós hoje e a gente seja o tabernáculo de Deus, o Espírito Santo ele tem um apelido, né? Jesus falou que ele é o Pai, mas ele ia enviar o quê? O Consolador. Mas, irmão, se Deus está habitando na gente, por que ele tem que consolar a gente? Por que o Espírito de Deus, o Espírito que traz ousadia, encorajamento, tem que consolar a gente, irmão? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Por que ele é chamado de Consolador? E o pior, no grego é Consolador. Não muda nada. Por que ele tem que consolar a gente? Um dia, uns mestres da lei chegaram para Jesus e perguntaram assim, mestre, por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus falou assim, faz sentido jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas vai chegar o dia em que o noivo será tirado. Se você não sabe, jejum para o judeu é um símbolo de tristeza. Também de consagração, mas de tristeza. Então por isso que Jesus fala, enquanto eu estou aqui não faz sentido eles jejuarem. A promessa está aqui. Mas quando eu sair, aí eles vão jejuar. Por quê? Por saudade. Irmão, aproveitar o tempo. Para de jejuar para conseguir vitória. Isso não é jejum. Para de jejuar porque você... é que eu queria, sabe, a minha carreira profissional. Eu queria que o meu ministério rompesse. Sim, seu ministério tinha que quebrar no meio. É isso, esse é o rompimento que ele precisava. Começa a jejuar por saudade. Sabe, pega a presença de Deus lá no seu quarto, coloca dentro de você e fala assim, por favor, Deus,
me fere com o que dói em você. Me machuca com o que machuca você. Faz eu parar de jejuar e orar por coisa tola. E deixa eu ter o mesmo desejo de Davi. Qual era? Deus, por favor, habite novamente em meio ao seu povo. Por favor. Mas vai chegar o dia em que tudo que a gente hoje vive como sombra vai se concretizar. Então eu queria falar do último tabernáculo, que é o tabernáculo celestial. Abre comigo em Apocalipse 4. Eu estranhei que eu falei Apocalipse 4 e teve uma galera que não berrou. Mas tudo bem. Apocalipse 4. Ah, tá. Beleza. É um capítulo famoso aqui entre a gente. Apocalipse 4, versículo 1. Deixa eu só explicar o contexto. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, o amado. O apóstolo amado. O mesmo que escreveu o Evangelho de João e a 1ª e 2ª João. Então, esse apóstolo, no capítulo 1, a gente está no 4. No capítulo 1, ele é tomado pelo Espírito e ele vê Jesus glorificado. Apenas. Ele vê o próprio Jesus glorificado. E daí tanto que a gente canta muito isso, né? O cabelo dele era branco como a neve, os olhos como de fogo, o rosto brilhava mais do que o sol, um cinturão de ouro, uma tatu na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a capa manchada de sangue, o pé polido como bronze, e ele começa a descrever todo Jesus glorificado. Isso no primeiro capítulo. O cara já tem essa experiência no primeiro. Aí o segundo e o terceiro, o próprio Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas da época, através de João. Irmão, olha a altura espiritual que esse cara estava. Não parecia muito alto para Jesus, porque olha o que Jesus fala. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, isso é João falando. E a primeira voz que eu ouvira, ou seja, Jesus, a do primeiro capítulo, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui. Como assim sobe? Eu já não estava num lugar alto? Eu acabei de ver o Senhor glorificado. Eu acabei de escrever 7 cartas para 7 igrejas ditadas pelo próprio Cristo. E o Senhor está me falando, não, João, sobe mais um pouquinho. Irmão, não importa o quão alto você vá, Deus é altíssimo. E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Pode parar aí, não precisa passar para o próximo versículo, senão vai dar spoiler. Se bem que esse livro já foi lançado faz um tempo, né? Irmão, o que acontece com João? Gabi, vem cá, vou te usar como exemplo. Gabriel é João. Nossa, que confusão. Não, ele não é Gabriel agora, ele é o João, o apóstolo João. E eu sou Jesus. E aqui é o lugar onde eu vou levar o Gabriel. Enquanto eu estava ditando todas as coisas e tudo mais, eu estava aqui do lado do Gabriel. E de repente eu subo para cá e falo, João, sobe. Não precisa subir, pode ficar aí. Mas sobe. Para onde? Agora pode ir lá. Lembra que ele disse que tinha uma porta aberta no céu? Em Gênesis 27 diz que Jacó dormiu em cima de uma pedra e anjos subiam e desciam e passavam por uma porta. É a mesma porta de Apocalipse 4, descrita em Gênesis 27. Eu estou falando de uma distância de tempo aí de alguns. Dá algumas tias Jéssica e Odete por aí. É muito tempo e a mesma porta é descrita. Que porta é essa, irmão? Jacó diz... aqui é um terrível lugar. É a casa de Deus. Sabe para onde João é levado? Para a sala do trono do próprio Deus. Você não entendeu? João é levado para a sala do trono de Deus. O que é isso, Vitor? João é levado para o tabernáculo celestial.
João é levado ao Santíssimo do Santíssimo do Santíssimo lugar. João é levado não para ver a Arca da Aliança representando a presença de Deus, mas a própria presença de Deus. A gente já passou em alguns tabernáculos, mas a gente vai ficar mais tempo nesse. Então, coloca em... Agora pode ir do versículo 2. A gente vai ler um pouco agora, tá? Se segura, você que tem alergia à Bíblia, se segura. Versículo 2. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. 3. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Próximo. Ao redor... vocês estão vendo essas pedras preciosas, né? Vocês lembram que quando a gente estava falando do Monte Éden, tinha essas pedras lá também, né? Quem entendeu, fica aí a referência. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Via sentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Próximo. Vai passando que a gente vai até o 11. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Irmão, o trono de Deus é um lugar barulhento, irmão. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Próximo. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Alguém, pelo amor de Deus, alguém entende essa referência? No meio e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cheios de óleo, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de um homem e o quarto semelhante à águia voando. Próximo. Olha o que a gente está lendo. Mas tudo bem, vamos lá. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas e estavam cheios de óleo em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Segura aí. Já cantou alguma música assim? Mas tem um detalhe, antes de a gente partir para o próximo. Isso não é uma música do céu. Isso é uma revelação dos seres viventes olhando para o Senhor. Uma boa adoração não é uma música decorada, mas a resposta de uma revelação. Próxima. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, João não consegue parar de adorar escrevendo e descrevendo, né? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, oferta, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Esse é o tabernáculo celestial. Provavelmente você que já viu Porta dos Fundos, já viu algum vídeo deles representando que o céu é um lugar chato. Se isso aqui não dá 10-0 em Vingadores Ultimato, eu não sei o que é. O tabernáculo celestial funcionando é a coisa mais absurda que existe. Mas lembre, a promessa é: Deus vai morar com os homens, como era no Éden. Então o Espírito de Deus está preparando a noiva para se casar com Jesus. Jesus preparará a terra por 1000 anos para que o Pai venha. Escatologia resumida em uma linha. Aí, para a gente encerrar, eu queria que você, não queria que botasse no telão essa, mas queria que você abrisse a Bíblia junto comigo em Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 1, perdão.
A gente falou do tabernáculo do Éden, a gente falou do tabernáculo de Moisés, a gente falou do tabernáculo de Davi, a gente falou do tabernáculo nosso, e a gente agora está falando do tabernáculo celestial, que é o que durará para sempre. E olha o que Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, diz. Versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Por que não existia mar? Porque tinha um rio que corria do trono, né? Vi a cidade santa, versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Parou? A promessa de Abraão sendo cumprida. Continua. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi, versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono. Essa voz vinha do trono. Era o próprio falando e dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Irmão, estou fazendo nova todas as coisas, não é para uma estação melhor na sua vida. O contexto do versículo é Deus redimindo a natureza. É Deus redimindo a terra. É Deus pegando esse solo e santificando para que o próprio desça. Deus vai morar entre os homens. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque ele se denomina o princípio e o fim? Porque o que ele fez no princípio será estabelecido igualmente no fim. Assim como era no Éden, assim será novamente. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Irmão, Deus está nos prometendo ser irmão de Jesus. Deus está prometendo colocar a gente debaixo das suas asas, ó Jerusalém, para cuidar do seu povo. Não haverá mais noite, porque a própria luz que sai do trono iluminará toda a cidade. Irmão, o que a gente hoje faz é só uma sombra do que um dia vai acontecer no tabernáculo celestial. Sabe, irmão, hoje a gente toma ceia comendo pão e vinho, mas um dia será carne e sangue. Sabe, irmão, hoje a gente tem que cantar às vezes 30, 40, 1 hora, para alguém começar a olhar para ele, mas vai chegar o dia que vai ser impossível não olhar. Quando ele disse todo olho verá, não é só que todo olho vai notar, é só que todas as atenções serão voltadas para um só lugar. Deus, 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 Deus vai morar na terra. Deus,
Deus. Irmão, você não vai morar no céu, você vai morar na terra, redimida, como era no Éden. Deus, 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 irmão, Deus, o Pai de Jesus, aquele que disse para Moisés: ninguém pode me ver e continuar vivo. Esse nós o veremos. E como diz em 1 Coríntios, não mais como um espelho embaçado, mas o veremos como Ele é. Se essa promessa, você não pega ela e bota no lado dos seus problemas e não reduz seus problemas em 10% pelo menos, irmão, por favor, aceite Jesus de novo. Talvez seja um pouco duro, mas talvez você tenha se convertido de alguma maneira que falaram para você, mas você não se converteu mesmo. Porque na igreja primitiva a conversão ela não era agora eu parei de pecar, era eu creio no Messias e na vida eterna. E eu vivo para isso. Mas hoje em dia parece que a conversão é eu vou me converter para ter uma vida mais tranquila. Enquanto antigamente eu vou me converter, eu sei que eu provavelmente vou morrer assassinado. Sabe, no Brasil você não vai morrer, no Brasil você não vai sofrer perseguição, a não ser que você leve esse tal de evangelho muito a sério. Aí os próprios evangélicos vão te perseguir. Eles vão te odiar, vão falar que você é muito altivo, vão falar que você talvez seja muito radical. Mas irmão, como background, como plano de fundo de tudo que você faz na sua vida, lembre, Deus vai morar na terra. Deus vai morar no meio do seu povo. E Vitor, onde eu me encaixo nisso tudo? Não descanse enquanto isso não se cumprir. Não baixe a guarda, irmão. Não deixe de amá-lo mais que a sua vida. Não deixe o Senhor faminto e sedento por você. Eu tive fome e não me deram de comer. Sabe, irmão, não deixe de cumprir o seu dever como sacerdote. Feche a porta do seu quarto, por favor, desligue o seu Wi-Fi, desligue o relógio da sua luz, faça alguma coisa. Mas, por favor, quando se reunir com os irmãos, não fique jogando Uno e banco imobiliário a madrugada toda. Bata a cabeça na parede até que ele venha. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, irmão. Por favor, faça alguma coisa. Eu queria que você ficasse de pé. Deus, Deus. Irmão, se a promessa da vida eterna te arrancar menos lágrimas do que a sua cura interior, se converta novamente, irmão. Se a promessa da vida eterna te motivar menos a cantar do que uma música legal, por favor, se converta de novo. E eu não estou nem dizendo que você não é salvo. Eu estou pedindo, por favor, muda a rota de novo. Muda a rota de novo. Eu pensei em não fazer apelo. Eu pensei muito em não fazer apelo. A gente tem 10 minutos, mas eu acho que alguns passos a gente precisa dar aqui. E aqui eu digo a live. Então, você, irmão, e eu não estou falando de você só um novo convertido, não. Estou falando de você líder. Estou falando de você velho na casa. Estou falando de você que se acha o espiritualzão. Estou falando de você mesmo. Se você está sentindo que a vida eterna não te comove mais do que o seu ministério, por favor,
eu queria que você desse o exemplo de humildade para a congregação inteira e viesse aqui na frente se arrepender. Se você já é convertido e você diz: Vitor, o meu desejo primordial não é esse, e eu reconheço isso, porque eu estou pensando em mim primeiro, por favor, vem aqui na frente. Se você reconhece que o seu orgulho gospel está acima do evangelho puro e simples, da humildade, da falta de stories no seu Instagram, da falta de mostrar o que você está fazendo ou quem você está aconselhando, vem aqui na frente, por favor. Se você, homem de Deus, mulher de Deus, está faltando no seu sacerdócio, vem aqui na frente. Se você está faltando na sua leitura bíblica, vem aqui na frente. Se você que não entendeu nada, está olhando para mim e falando: eu não sei, mas eu quero fazer parte do plano de Deus, vem aqui na frente. E você, por último, você que fala assim: Vitor, eu não estou me sentindo inserido no novo de Deus. As pregações parece que não estão mais batendo. Algumas músicas parece que eu já não entendo mais, porque parece que a live mudou um pouco. Mas eu quero muito me encaixar no que Deus está fazendo. Vem aqui na frente, por favor. Eu não queria que nenhum líder orasse por ninguém aqui. Eu queria que realmente fosse a gente e o nosso Pai. E você que não veio por orgulho ou vergonha, eu queria aumentar a sua vergonha e dizer: poxa, o seu Pai ainda quer habitar na sua casa. Pai de família, você que sabe que não está cumprindo o seu dever como homem da casa, você não é o sacerdote da casa, mas você é o seu sacerdote, e você também é responsável pela sua família. Vem aqui na frente, se reconcilie com o seu Deus. Não é vergonha para ninguém, eu já fiz isso muitas vezes. Toda semana, se tivesse um apelo desse, eu estava. Você, irmão, líder de GC, você, velho convertido, você que diz: Vitor, eu sei que eu podia estar mais longe em Deus, eu sei que podia conhecê-lo mais, eu sei que eu podia entregar mais do Senhor para quem eu lidero. Vem aqui na frente. Você não está vindo aqui na frente por causa de mim. Talvez se fosse outra pessoa aqui você viria, mas esquece de mim, por favor. E eu queria que o resto fechasse seus olhos. E eu queria que a gente tivesse alguns minutos com o Senhor, se arrependendo da falta de eternidade que existe no nosso coração, do excesso de terrenos que nós somos. Certamente Ele virá, certamente seu Espírito repousará. Certamente Ele virá, certamente seu Espírito repousará. Certamente Ele virá, certamente seu Espírito repousará.
De todos os lugares que podes estar, preferes habitar com o seu povo. De todos os lugares que podes estar, preferes habitar com o seu povo. De todos os lugares que podes estar, preferes habitar com o seu povo. De todos os lugares que podes estar, preferes habitar com o seu povo. Eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Não tenho opção. Não tenho opinião. Eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Não tenho opção. Não tenho opinião. Eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Não tenho opinião. Eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. Não tenho opção. Seu plano é bem maior que eu. 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 Preferes habitar com seu povo. Preferes morar no meio do seu povo. Preferes morar em meio do seu povo. Preferes morar em meio do seu povo. Em meio ao seu povo. Eu gostaria com muito carinho que você não perdesse a atenção, mas se você deseja ir embora, a gente te abençoa. Não esqueça dos lanches, mas eu queria pedir com muito zelo que pelo menos alguém da banda ficasse, para a gente ter um tempinho a mais aqui na frente. Mas você está abençoado para ir embora, em nome de Jesus, se você precisa ir. A gente se vê na próxima sexta com vigília, então já venha preparado com seu psicológico para ficar até mais tarde, porque a gente vai longe.
Reforçando, irmão, semana que vem tem vigília. O pastor André vai estar com a gente também. Quando você for embora, compre o lanche para ajudar o pessoal do Face to Face. Mas, se você quiser ficar aqui na frente, fique à vontade. Enquanto a banda toca e flui no Senhor. Mas, lembrando, sexta que vem a gente se vê e venha preparado. Amém? Está começando o Mais News. Fique atento à nossa programação para não ficar de fora. Domingo a nossa programação começa às 9 horas com a Escola de Sabedoria, um tempo de muito aprendizado bíblico. E as nossas reuniões acontecem em 3 horários: às 10 horas da manhã, às 18 horas da tarde e às 20 horas da noite. Participa você e toda a sua família. No dia 15 de abril, às 20 horas, Conexão Corajosos, um culto pensado especialmente para você, homem de Deus. A nossa programação quarta-feira começa cedo, com a manhã de consagração às 9 horas. Meio-dia temos o almoço com Deus. E às 15 horas, tarde da fé com a pastora Elizabeth Cordeiro. Logo em seguida, mais à noite, às 19h30, temos o nosso culto Quarta Fé. Participe você e toda a sua família. Sexta-feira, a nossa programação começa às 20 horas com a Live Teens, o culto dos adolescentes da Mais de Cristo, com os líderes Lucas e Fernanda Maciel. Em seguida, às 22 horas, a Live Floripa, o culto jovem da Mais de Cristo com o pastor André e a pastora Lia Matei. Nós somos uma igreja família, vivendo os propósitos de Deus. Por isso que toda a programação é pensada para você. É isso mesmo. E o nosso próximo batismo já está marcado. Será no dia 1º de junho. E você que tem o desejo de tomar essa decisão, o curso de batismo começa no dia 7 de abril. Olha só, e se programa também você, homens corajosos, porque tá chegando aí o retiro, dia 25 e 26 de maio. E para todas as informações você encontra lá no balcão, no hall de entrada. E essa é a nossa agenda. Deus abençoe a sua vida.